Posso atrapalhar o meu tratamento da DPOC se deixar de usar minha bombinha no dia a dia? Meu nome é George Amado, sou médico pneumologista e aqui nesse canal a gente tira dúvidas sobre as doenças do aparelho respiratório. Lembrando que eu faço atendimento por telemedicina para todas as regiões do país. O contato da minha secretária está aqui no YouTube. Vamos lá. A DPOC, para quem não sabe, é a sigla de doença pulmonar obstrutiva crônica. É a típica doença que tem crescido muito nessas últimas décadas. É a típica doença do fumante ou do ex-fumante. A DPOC, ela se subdivide em dois tipos de situações clínicas: enfisema pulmonar e ou bronquite crônica. E ou por quê? Porque pode haver, inclusive, as duas condições no mesmo paciente. Ele pode ter enfisema e pode ter bronquite crônica. Então, é o tipo de doença crônica de caráter irreversível, leva a uma queda da capacidade respiratória progressiva do paciente. Vou dar um exemplo. É aquele paciente que fuma e chega lá para os seus 45, 50, 55, 60 anos, começa a notar que esse paciente nunca teve problema respiratório, beleza? Só que aí ele fuma e lá para os seus 50 anos começa a notar que aquela caminhadazinha que ele fazia de boa começa a exigir um pouco mais de esforço. Ele se cansa mais fazendo a caminhada. É aquele paciente que quando tem uma gripe, essa gripe demora para desaparecer. É aquele paciente que quando tem uma gripe, a gripe vai embora e a tosse persiste por semanas ou meses. É aquele paciente que nunca teve chiado no peito, de repente começa a sentir um chiadozinho na respiração. Ou seja, é uma doença que geralmente aparece assim, de forma insidiosa, meio silenciosa, porque o paciente que está fumando ou foi fumante, ele não está muito ligado nessa questão, né? Infelizmente, porque alguns, graças a Deus, procuram ver como é que está a sua condição respiratória, mas a grande maioria não está aí, só vai se dar conta da doença quando ela já está instalada e aí num grau de moderado a grave. Essa DPOC, ela ocasiona o quê? Ela ocasiona, como eu já falei, o enfisema, que é a literal destruição do tecido pulmonar, e o paciente, o tecido pulmonar do paciente, que é uma esponja, começa a ficar com bolhas, e essas áreas que não tem mais tecido, essa esponja que não tem mais tecido, né, esponjoso, não funciona para troca gasosa, e o brônquio do paciente ele começa a fechar por um processo inflamatório crônico que ele vai adquirindo pela agressão do cigarro, tá certo? Lembrando que pode haver manifestação da DPOC mesmo depois que você parou de fumar. Então o paciente parou de fumar lá para os seus 30, 45 anos, 40 anos, com os seus 50 anos ele começa a ter manifestações da doença. Pode acontecer também, não é só o fumante ativo. E também lembrando que a DPOC pode aparecer em pacientes não fumantes que se expuseram à agressão respiratória outra, que não seja o cigarro. Por exemplo, aqui no Nordeste é muito comum fumaça de lenha. Eu tenho, na verdade, dezenas de pacientes em acompanhamento online ou presencial aqui no consultório que nunca fumaram, mas desenvolveram a DPOC porque sempre utilizaram fogão a lenha. Pessoal do interior, ele adquiriu enfisema e bronquite crônica por conta dessa agressão da fumaça da lenha no pulmão. Então, lembrar que não é só o cigarro. O fator principal é o cigarro, mas tem outras situações de exposição ambiental que podem levar à DPOC. A DPOC, como toda doença crônica, tem que ser tratada de forma contínua. E qual é o principal tipo de tratamento? É o uso de broncodilatadores, porque o que é que acontece? A DPOC, como eu já falei, leva a um estreitamento do brônquio. Então, esse brônquio do paciente portador de DPOC, ele vive mais estreitado. Consequentemente, a qualidade respiratória cai. E o que é que deve ser feito? Utilizar diariamente broncodilatadores. Aí tem inúmeros no mercado. Doutor, e o corticoide inalatório? O corticoide inalatório a gente utiliza associado aos broncodilatadores em algumas situações, né, especiais, mas não é o tratamento ouro atualmente para DPOC.
O tratamento ouro é o uso de broncodilatadores. E aí, é claro, a mesma coisa que acontece com o paciente asmático, né? Ele tem que fazer o tratamento de forma contínua, acompanhamento médico, né? Saber inalar direito o medicamento, levar uma vida saudável, atividade física regular, manter o peso de forma adequada, não se expor mais ao fator agravante, ou seja, se o paciente fuma e adquiriu DPOC, primeira etapa do tratamento, parar de fumar. Não adianta ele ter a doença e continuar fumando, porque essa doença vai progredir de forma bem acelerada. Então, sim, se você deixar de usar de forma adequada, contínua, a sua bombinha para tratamento da DPOC, vai comprometer sim o resultado desse tratamento e você vai ter sintomas respiratórios. A DPOC é uma doença bem limitante, né? A DPOC grave é um paciente que tem muita limitação física, respiratória, infelizmente, porque a DPOC ela é uma doença que, embora seja pulmonar, ela acaba envolvendo todo o organismo, né? O paciente com DPOC grave, ele emagrece, ele perde muita massa muscular, ele é um paciente que tem infecções de repetição, porque a imunidade não é legal. Então, é uma doença extremamente grave, extremamente debilitante, limitante, e que a gente tenta ao máximo fazer um diagnóstico precoce para quanto mais cedo se diagnosticar e tratar, melhor vai ser o prognóstico dessa doença. Lembrando que eu estou lá no Instagram, né, participando ativamente, lançando vídeos praticamente a cada 2 dias, respondendo as dúvidas dos seguidores sobre as doenças respiratórias. E quinzenalmente eu faço live lá, tiro dúvidas sobre as doenças do aparelho respiratório. E aproveitando esse tema importante sobre essa doença muito frequente e importante, a DPOC, tem um vídeo muito interessante que é DPOC tem cura, um vídeo que eu gravei há um tempo atrás. Eu vou deixar aqui para você clicar, acessar, assistir e deixa lá o seu comentário sobre esse vídeo.